Nessa aula, eu vou falar sobre o conjunto das partes. Eu digo que o conjunto das partes de um conjunto A é o conjunto formado por todos os subconjuntos de A. Eu posso escrever dessa forma, simbolicamente, ó. Partes de A é igual a x, tal que x está contido em A. Olha só. X, tal que x está contido em A, significa que x é um subconjunto de A. Ou seja, partes de A é o conjunto formado por todos os subconjuntos de A. Eu tenho aqui o conjunto A formado pelos elementos A, B e C. E eu quero o conjunto das partes de A. Para determinar os subconjuntos de A, eu vou por ordem. Eu vou começar de 0 elementos, depois 1 elemento, 2 elementos e 3 elementos. Bem, com 0 elementos é o próprio conjunto vazio. Vazio é subconjunto de todo conjunto. Então, eu começo pelo vazio. Agora, os subconjuntos com apenas um elemento, eu vou ter o A sozinho, depois o B sozinho e depois o C sozinho. Então, eu fiz todos os subconjuntos com apenas um elemento. Passo para os subconjuntos com 2 elementos. Para eu determinar um subconjunto com 2 elementos, como eu tenho aqui 3, eu tiro 1. Tirando o C, sobra A e B. Então, eu coloco aqui, ó, A e B. Tirando o B, sobra A e C. Então, faço subconjunto aqui com A e C. E depois, tirando o A, sobra B e C. Então, eu tenho um subconjunto aqui formado por B e C. E, finalmente, eu tenho um subconjunto formado por 3 elementos. 3 elementos são quais? O A, o B e o C. E eu posso representar simplesmente colocando a letra A maiúscula, que é a letra que representa o meu conjunto, né? O nome do conjunto. E aí eu fecho as chaves e eu tenho o conjunto das partes de A, formada por todos os subconjuntos do conjunto A, que tinham os elementos A, B e C. Número de subconjuntos. Se um conjunto A é formado por n elementos, então A possuirá 2 elevado a n subconjuntos. Então, é uma fórmula. A partir do número de elementos de A, eu consigo determinar a quantidade de subconjuntos de A. Eu tenho aqui 4 conjuntos, A, B, C e D. E eu vou verificar a quantidade de subconjuntos. O conjunto A, que é o conjunto vazio, possui 0 elementos. E se eu fizer 2 elevado a 0, isso é igual a 1. Ou seja, o conjunto A possui um subconjunto. O conjunto B, que possui um elemento, apenas o B, ele vai ter 2 elevado a 1, que é 2 subconjuntos. O conjunto C possui 2 elementos, então ele vai possuir 2 elevado a 2. 2 elevado a 2 é igual a 4 subconjuntos. E o conjunto D possui 3 elementos, então 2 elevado a 3 é igual a 8, ele possuirá 8 subconjuntos. O que eu vou fazer? Eu vou verificar se realmente o conjunto das partes de A vai ter um elemento, se o conjunto das partes de B vai ter 2 elementos, se o conjunto das partes de C tem 4 elementos e o conjunto das partes de D tem 8 elementos. Inicialmente, vamos fazer aqui, ó, partes de A. Bem, o único subconjunto do conjunto vazio é o próprio conjunto vazio. E aí, eu tenho o quê? Que o conjunto das partes de A possui um único elemento, porque aqui eu estou tomando o conjunto vazio como um elemento de partes de A. Agora, vamos fazer partes de B. Eu tenho o vazio e o B sozinho. E olha só, eu tenho 2 subconjuntos, conforme eu já esperava, né? Eu tenho 2 subconjuntos do conjunto B. O conjunto C, formado por 1 e C.
2 elementos. Quantos subconjuntos C terá? Bem, ele terá 4 subconjuntos. Vamos verificar. Eu tenho o vazio, o 1 sozinho, o C sozinho e o próprio conjunto C, que é formado por 1 e C. Eu fecho aqui as chaves e eu conto, ó, 1, 2, 3, 4 subconjuntos. E, finalmente, ó, o conjunto D formado por 1, 2 e 3. 3 elementos, 8 subconjuntos. Vamos verificar aqui, ó, partes do conjunto D. O vazio, o 1 sozinho, o 2 sozinho e o 3 sozinho. Depois, 1, 2, 1, 3 e 2, 3. E, finalmente, o próprio conjunto D, que é formado por 1, 2, 3. Fecha a chave do subconjunto e fecha a chave do conjunto das partes. Vamos contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 subconjuntos do conjunto D. Eu tenho a seguinte questão. Se o conjunto A possui 128 subconjuntos, quantos elementos A possui? Existe uma relação entre o número de elementos e o número de subconjuntos. Eu sei que se um conjunto tem n elementos, ele terá 2 elevado a n subconjuntos. O conjunto A possui 128 subconjuntos. Então, posso dizer que 2 elevado a n é igual a 128. Só que 128 é uma potência de 2. 128 é o mesmo que 2 elevado a sétima. Então, ó, 2 elevado a n é igual a 2 elevado a sétima. O que eu faço agora? Ó? Eu tenho esse expoente n e esse expoente 7 numa igualdade onde a base é 2. Então, como consequência disso, o n será igual a 7. n é igual a 7, então, quantos elementos A possui? Resposta, 7. Outra questão. Se B possui 9 elementos, quantos subconjuntos próprios B possui? Vamos lembrar, ó, que n elementos implica em 2 elevado a n subconjuntos. Tomando esse 9 aqui, que é o número de elementos de B, se eu fizer 2 elevado a 9, eu vou obter 512. Então, eu sei que o conjunto B possui 512 subconjuntos. Só que tem uma palavrinha aqui, ó. Eu quero subconjuntos próprios. E em subconjuntos próprios, eu não posso tomar o próprio B como subconjunto. Então, para responder essa pergunta, eu vou fazer 512 menos 1. E isso é igual a 511. Eu tenho 511 subconjuntos próprios do conjunto B.